A evolução da humanidade está diretamente ligada à arte de contar histórias. Pedro Malazarte sempre dava um jeitinho nas coisas. Ora, de fato, você é mesmo muito magrinho. E dia 20 de março, celebramos o Dia Internacional do Contador de Histórias, o profissional que usa dessa arte para nos encantar. Gardênia é psicóloga, professora e contadora de história. No meio da rua. E contar histórias é um ato de amor. Eu conto histórias para crianças, para adultos, porque escutar história não tem idade. Ela vem para mexer com os nossos melhores sentimentos. E quando a gente conta história, pode contar uma história assim, sem usar recurso nenhum. Ela é interessante a si mesmo. Ou usar outros recursos, como você colocar um chapéu. Eu uso esse chapéu quando eu quero falar de fadas, de duendes, de gnomo. A indumentária faz toda a diferença numa história. Uma roupa chinesa contando um conto chinês. Uma saia de contadora toda bordada. Porque o contar história está muito relacionado com toda essa cultura popular. Porque contar história é isso. A melhor história é aquela que veio de pai para filho, de geração para geração. A história que eu vou contar é a história do Mário Marinheiro. Um marinheiro que vivia de mar em mar, de porto em porto. Vivia a navegar. Não existe idade para se ouvir histórias. Seja qual for o lugar e tempo, é sempre encantador ouvir. Eu conto, por exemplo, a história da Dona Baratinha e todos gostam muito. Quem quer casar com a senhora Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha, é uma alegria para quem escuta. As histórias clássicas, os contos de fadas, esses são sensacionais. A história da Chapeuzinho Vermelho é uma história que encanta. E aqui eu tenho um fantoche que ele tem a Chapeuzinho, desse lado ele tem a vovó e aqui atrás ele tem o lobo. Chapeuzinho Vermelho tinha uma avó que ela gostava muito, mas a avó morava do outro lado da floresta. A avó de Chapeuzinho Vermelho não estava passando muito bem. Então, ela pediu à sua mãe para fazer uma cesta de frutas. Tem fantoches de todos os tamanhos. Nós temos também os dedoches. E aqui eu tenho o dedoche da história da Chapeuzinho. A Chapeuzinho, o lobo mau. E à medida que vai contando a história, você vai inserindo o personagem e vai inserindo aqui no dedo e fazendo todo o movimento. A vovozinha, o caçador. Os menorzinhos é um recurso assim maravilhoso. É um recurso que chama muita atenção. Outra coisa importante na contação é o som. É cantar, é tocar algum instrumento. E você não precisa saber tocar e nem cantar. Eu não canto, mas na história eu faço uma parte sonora, canto algumas estrofes, porque eu não estou naquele momento para cantar, eu estou para contar. Então, o canto é só um recurso a mais. Aqui nós temos o pandeiro, que é um ótimo recurso. Tem gente que toca violão e usa esse instrumento. Aí depende de cada contador. Reginaldo não gostou e foi falar com aquele moço. Por um triz que um machado não cortou no seu pescoço. Mas a vida continua, foi fazer sua malinha. Deu adeus à sua casa, foi dormir com as andorinhas. Que arrumaram uma caminha toda feita de peninha. Existem vários tipos de contadores de história. E cada um se caracteriza daquela forma que ele escolheu para melhor contar a história. Assim como existem vários tipos de história, e cada um segue um caminho. Eu penso e acredito que cada pessoa é um contador em potencial. Basta desenvolver e ter amor por essa arte de contar história. Por que o cachorrinho levanta a perninha quando vai fazer xixi encostado num muro? Aí o caboclo disse, por quê? Porque eles não faziam isso. Antigamente não faziam. Até que um dia um muro caiu na cabeça de um. Eu lembro de mim escutando histórias, porque eu sou de uma região que as pessoas contam muito causos. Eu sou do Vale de Jequitinhonha. E desde criança eu escutava o meu avô, a minha avó, a minha mãe.
Eu cresci nas festas juninas, em volta de fogueira, contava casos. Qualquer reunião que tinha os causos para se contar. Depois eu fui professora e contava histórias para as minhas crianças. Mas o que me despertou mesmo pela paixão de contar história foi quando eu fazia psicologia e fui em um seminário que tinha uma psicóloga, psicanalista, e ela falou da grandeza da história na clínica da psicanálise. A partir daí eu apaixonei pela história, não pelo lado clínico, mas por esse lado de mexer com as pessoas. E aí eu venho colecionando ao longo de mais de 25 anos que eu conto história, e tudo que eu vejo que dar uma história, qualquer brinquedinho, qualquer movimento, ele é guardado num acervo que eu tenho de coisas pequenas. Não junto coisas muito grandes, mas tudo são objetos que enriquecem uma história. Isso aqui era um enfeitinho de carnaval. Virou meu enfeitinho de contar história, porque com ele, se eu posso às vezes começa a história aí.